Fala pessoal, tudo beleza? Aí, nesse vídeo eu queria explicar pra vocês por que eu acho que o estadual não é parâmetro pra gente fazer análise de time de futebol aqui no Brasil, quando a gente tá pensando nas competições como Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, beleza? Então, se liga, eu fiz uma análise dos últimos 10 campeonatos estaduais de São Paulo e do Rio de Janeiro pra gente ver uma coisa, a posição dos times e se ela foi proporcional na edição do Brasileirão, né, no mesmo ano, e também sobre os treinadores, quem foi eleito os melhores treinadores desses times nas competições e como é que eles foram no ano no Brasileirão, por exemplo, né? Então, pegando aqui, por exemplo, de São Paulo, depois que eu fiz essa análise aqui, desses últimos 10 anos de edições do Campeonato Paulista, por exemplo, só 4 vezes a gente tem uma coincidência do melhor classificado. Em 2017 o Corinthians, em 2022, 2023 e 2024 o Palmeiras. E 4 vezes também a gente teve a coincidência aliás, 4 vezes a gente teve o contrário. Quer dizer, o melhor ou o pior classificado no Campeonato Paulista foi o melhor ou o pior colocado ali no Brasileirão. Isso aconteceu com o Corinthians 3 vezes, 15, 18 e 19, e com o São Paulo em 2021. A coincidência de pior classificado aconteceu 3 vezes, o São Paulo em 16, o Santos em 22 e 23. E o melhor pra mim é esse outro indicador aqui, que é o seguinte: eu peguei os 10 melhores treinadores que foram eleitos do campeonato de 2015 pra cá. Em 2015 foi o Oswaldo Oliveira. O Oswaldo de Oliveira treinando o Palmeiras, né? Ele terminou o ano sendo demitido em junho desse mesmo ano com o Palmeiras em nono colocado. Em 2017, o Fábio Carille, aí sim, foi campeão do Campeonato Paulista e foi campeão do Brasileiro, né? Em 2018, o Roger Machado foi eleito o melhor treinador e foi demitido em julho desse mesmo ano. O Palmeiras acabou sendo campeão depois. Em 2020, o Vanderlei Luxemburgo foi eleito o melhor treinador e foi demitido em outubro desse ano, com o Palmeiras terminando em sétimo. E em 21 foi o Crespo, né, que foi campeão com o São Paulo depois de um longo tempo. Também foi demitido em outubro desse mesmo ano, com o time terminando em 13º. Em 2022, o Rogério Ceni foi eleito. Ele terminou o ano onde o São Paulo terminou em nona colocação no Campeonato Brasileiro. Em 2024, o Abel Ferreira foi eleito o melhor treinador, foi campeão e acabou entrando tão bem na temporada, né? O Palmeiras, quer dizer, foi vice-campeão ali do Brasileiro, né? Mas o time ficou muito abaixo, pelo menos para os analistas, né? Para mim também, para os torcedores, acho que a percepção foi que o Palmeiras não foi tão bem nesse ano, né? No Campeonato Carioca, nesse mesmo período, a gente teve 5 coincidências do melhor classificado, foi o Flamengo 4 vezes, o que já era esperado que o Flamengo nesses anos, aí, desde 2017 para cá pelo menos, vem sendo o carioca mais forte realmente, e teve a exceção de 2022 o Fluminense. E o contrário de melhor classificado aconteceu 2 vezes, em que o Vasco foi campeão em 2015 e 2016, e acabou sendo o pior time do Brasileirão. E a gente teve o contrário da ordem de classificação também ano passado, né? O Botafogo foi o pior de todos os grandes e acabou sendo campeão brasileiro. E em 23 também era para acontecer o mesmo, né? Para o Botafogo ter sido o pior de todos os grandes e também ter sido o melhor classificado no Brasileirão. Só que acabou tendo aquela final desastrosa, né? Então acabou ficando atrás do Flamengo ali. Mas olhando para os treinadores mais uma vez, vamos lá. Ó. Em 2015, Dorival foi eleito o melhor treinador, acabou sendo demitido em junho do mesmo ano. Em 2016, o Jorginho foi eleito o melhor treinador pelo Vasco, acabou sendo demitido ali no final do ano, em novembro. O Abel Braga, em 2017, terminou o ano no Fluminense. Em 2018, o Zé Ricardo foi eleito o melhor treinador e foi demitido em junho do mesmo ano. Em 2019, o Fernando Diniz com o Fluminense foi eleito o melhor treinador e foi demitido em agosto do mesmo ano. Em 2020, o Jorge Jesus foi eleito e acabou saindo para o Benfica. Em 2022, o Abel Braga foi eleito e acabou sendo demitido em abril do mesmo ano. O Fluminense sendo eliminado naquela pré-Libertadores, eu acho, né? Em 2023, o Fernando Diniz foi eleito o melhor computador e aí foi eleito o melhor treinador e terminou o ano, né? Perfeito. E Tite foi campeão no 2024, não foi eleito o melhor treinador foi o Carlos Vitor do Nova Iguaçu, mas o Tite foi o treinador campeão e acabou sendo demitido ali em setembro desse ano. E em 2021, o Rogério Ceni também não foi o melhor treinador, mas ele foi o treinador do Flamengo campeão e acabou sendo demitido em julho. Ou seja, a gente vê claramente aqui que o desempenho que é o suficiente para fazer o treinador ser eleito o melhor treinador ou ser o campeão, por exemplo, de campeonato estadual, não funciona de parâmetro nenhum para ele ao longo do ano, porque o nível de enfrentamento muda demais, cara, muda demais, assim, é nítido isso aqui. Então, os times que os fortes, né, os grandes enfrentam nessa fase estadual, normalmente são rivais muito abaixo em termos do que eles vão encontrar, por exemplo, nessas competições mais fortes. Ou são os times que têm um enfrentamento mais fácil para os atacantes, os defensores não são tão bons, os sistemas defensivos não são tão bons, o próprio nível de comprometimento dos jogadores é diferente, porque os jogadores sabem que no final das contas as competições que são importantes são as Copas, são a Libertadores, é a Copa do Brasil, é o Campeonato Brasileiro. Então eles têm isso na cabeça deles também, né? Fora que o estadual também tem um contexto de mata-mata muitas vezes, né? Que também ajuda um time que pode jogar por um resultado ali em 2 partidas ou 4 partidas, por exemplo, se ele chega numa semifinal, ele pode acabar sendo campeão. Ele arma uma retranca ali, ganha o primeiro jogo de 1-0, arma uma retranca no segundo jogo, consegue um empate, faz a mesma coisa depois. Isso se ele for fazer no Brasileirão, muito provavelmente ele vai se dar mal. Como é que ele vai fazer uma retranca com 38 rodadas? A chance dele se complicar é muito grande, mas nessa competição de mata-mata pode ser que funcione, né?
Mas se um time está preparado para jogar dessa maneira, muito possivelmente ele vai sofrer no Brasileirão. Muito possivelmente, né? Então a gente consegue ver que realmente o nível de enfrentamento é muito baixo. Então, por exemplo, agora no Brasileiro a gente já está vendo, né? O Corinthians foi campeão, perdeu agora do Palmeiras. E o time do Corinthians, por exemplo, sofreu também contra o Barcelona de Guayaquil. Eu acho que aquele enfrentamento do Barcelona de Guayaquil diz muito mais sobre o Corinthians do que ter sido campeão paulista. Obviamente a gente consegue ver algumas coisas do time, como é que é o formato de jogo, se alguns jogadores individualmente estão bem, se não estão bem, se estão fisicamente bem ou não. Qual é o modelo de jogo do time, serve pra gente fazer esse tipo de avaliação, mas agora o nível de enfrentamento compromete tudo, porque aquele jogador não está sendo exigido ao máximo possível, ou não está sendo exigido do mesmo jeito que ele vai ser exigido num Brasileirão de competição, de pressão, de ter que decidir, ter que ganhar todos os jogos para conseguir disputar o título, por exemplo, né? Ou então enfrentando rivais de outro país, que tem todo o planejamento para encarar a gente, os times brasileiros, por exemplo, né? Então, eles vão se preparar para se neutralizar esses jogadores, e tem bons jogadores também, e tudo mais, e tem um nível de desconhecimento sobre o adversário que aqui no Brasil você tem. Então, eu acho que essa questão do nível de enfrentamento, o nível de concentração, o fato de estar no começo de temporada, os jogadores não estarem 100% na forma física, aí o seu time e os adversários também podem gerar essas impressões erradas, né? Eu acho que a gente vê muito isso. Então, por exemplo, eu acho que o estadual serve muito pra gente ver, vamos tomar o Felipe Luiz, o Flamengo do Felipe Luiz como exemplo, né? O Flamengo do Felipe Luiz, e aí eu acho que vale muito mais a gente partir de como terminou o time em uma temporada, por exemplo, num Brasileirão, e como ela deu sequência nesse início do ano. Eu acho que o final do Brasileirão dela diz muito mais do que o estadual desse ano. Claro que muitas vezes tem essas trocas de técnico entre os times do Brasil e fica difícil fazer essa análise, né? Mas eu acho que com a análise de continuidade, tomando como ponto de partida o Brasileirão do ano passado, funciona muito melhor. Então, por exemplo, o Flamengo do Felipe Luiz terminou o Brasileirão bem, conseguiu fazer alguns bons jogos, foi campeão da Copa do Brasil ali também, né? E nesse início do ano, parece que manteve esse modelo, foi aprimorando, recuperando alguns jogadores de forma física. O próprio Felipe Luiz, acho que a principal preocupação dele, por mais que o Flamengo tenha sido campeão, foi não estourar os jogadores, para deixar eles mais preparados aí pro início de Brasileiro e tudo mais, né? E a gente viu que, por exemplo, na primeira rodada do Brasileirão, ele enfrentou o Internacional e sofreu um pouco dentro de casa. Até porque o Internacional ofereceu dificuldades ao Flamengo que Vasco, Botafogo e Fluminense não conseguiram oferecer. Porque hoje é um time melhor também. E o próprio Inter, por exemplo, a gente toma como ponto de análise o final do Brasileirão do ano passado. Ele já indicava pra gente que, por mais que tenha caído um pouquinho ali na reta final, o Inter vinha muito bem com o Roger. Foi campeão gaúcho em cima do Grêmio, que também não quer dizer muito, porque é um Grêmio que tá buscando se encontrar ali com quinteiros ainda, né? Então, o que realmente me diz da análise do Inter foi o final do ano passado deles. Me pareceu que realmente era um time que poderia gerar desafios ali, e gerou, de fato, desafios pro Flamengo, por exemplo, né? Muito mais do que o Flamengo enfrentou durante todo o estadual. Chega na Libertadores, o Flamengo também tem outros desafios, com um time que tá 100% concentrado ali, se preparando para aquela partida contra o Flamengo, e ofereceu dificuldades, como foi o caso do Central Córdoba. Então, agora a gente tá vendo realmente como é que tá o desempenho dos jogadores, do time do Felipe Luiz, como esquema tático, como formação, pra gente ver como vai desempenhar. O Wesley, por exemplo, acho que é um excelente caso. O Wesley foi para a seleção agora, pelo Dorival, né? Tendo a continuidade que ele teve no desempenho do estadual, né? Mas eu gosto muito mais do final do ano passado do Wesley. Eu quero ver como é que ele vai se comportar agora nessas competições mais difíceis. Ele já tá sofrendo um pouquinho mais, porque o estadual não é parâmetro, cara. O Wesley com certeza é mais jogador de todos os jogadores que marcaram ele no estadual, por exemplo, do que os jogadores que ele teve que marcar no estadual. Então, por lógica, ele vai sobressair. Agora ele está enfrentando jogadores de um nível mais parecido com o dele. A gente vai ver agora como é que ele vai conseguir manter essa regularidade ou não, né? E tudo mais. Então acho que isso serve tanto a nível de jogador quanto a nível de time. O Botafogo é um exemplo, eu acho, disso, né? Dos últimos 2 anos, o Botafogo largou o estadual, foi super mal, arrancou o Brasileiro muito bem. Em 2023 poderia ter terminado muito bem, acabou terminando a reta final ali trágica, né, daquele ano e tal, e no ano passado já conseguiu manter esse ritmo, né, chegou bem ali no final do ano para ser campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então funcionou muito essa estratégia do Botafogo em termos de desempenho do time chegar inteiro aí nesses anos, né. Então eu acho que é algo que realmente tem sentido e mostra pra gente. O estadual não queria dizer nada aquele time do Botafogo. Era um outro nível de competição, um outro nível de enfrentamento e tudo mais. Aí você pode dizer, mas o Arthur Jorge chegou depois. E é verdade, mas exatamente por isso. Então você pode fazer uma quebra por exemplo, de lógica de trabalho durante essas fases que não impacta tanto, porque o estadual realmente serve muito pouco para se preparar, a não ser que você venha de uma continuidade anterior, por exemplo, como é o caso do Felipe Luiz e de outros treinadores. Pegar o Corinthians como exemplo mais uma vez, o Corinthians que terminou o ano não jogando muito bem, mas vencendo, numa fase muito boa individual dos jogadores, começou esse ano e foi campeão paulista, mas sofreu na Libertadores. No confronto mais difícil que teve realmente, sofreu bastante na Libertadores. Quanto o Palmeiras também, foi uns jogos
principalmente o segundo, né? Muito ruim o jogo, né, e tal. Então eu mostrava que o Corinthians não dava um patamar tão alto, assim, de desempenho. Ok, foi campeão, é importante para os torcedores e tudo mais, mas assim, para analistas e jornalistas dizerem que o Corinthians promete um bom ano porque foi campeão estadual, não prometia, né? Porque foi muito mal, por exemplo, no contra o Barcelona, acabou sendo eliminado, agora na Sul-Americana também está sofrendo nos enfrentamentos mais difíceis, e no Brasileiro agora perdeu até do próprio Palmeiras, por exemplo, com alguma facilidade, né? Então agora o Corinthians está realmente encarando os adversários, né, no nível que ele vai ter durante o brasileiro todo. Agora, o que me faz também, e outra análise que a gente pode fazer desses times, é muito mais uma análise de potencial de elenco, por exemplo, do que o contrário. O time do Corinthians me permite dizer que é um time que tem potencial, porque já mostrou um pouco isso ano passado, tem muitos bons jogadores, por exemplo, que juntos podem formar um coletivo poderoso ali. Mas é um time que ainda tem carência, a gente está vendo claramente isso agora que está no nível de competição mais exigente, por exemplo, para ele. E vamos ver como é que o Corinthians vai performar aí. Mas é um time que tem potencial, por exemplo. Terminou ganhando ali várias rodadas do Brasileiro, não sei se 8, 9, né? Mas terminou com muitas vitórias ali o Brasileirão. Conseguiu essa arrancada para quase chegar à Libertadores desse ano, né? Chegou a Libertadores, mas foi eliminado na fase prévia da fase de grupos, né? Então é isso que diz para mim que o Corinthians tem algum potencial. Agora o desempenho no Paulista quer dizer muito pouco, infelizmente, porque o nível de enfrentamento é muito baixo, pessoal. Então isso pode acabar gerando essas falsas ilusões, né, nos times e tal. A gente viveu muito isso, eu torço Botafogo, né? A gente viveu muito isso, por exemplo, nos anos que o Botafogo ganhava uma vez ou outra ali do Flamengo, ou do Vasco, do Fluminense. Chegava no Brasileiro, o time é muito mal, porque uma coisa é tu ganhar 1 ou 2 jogos aí jogando na retranca, no contra-ataque, ganhar de um time que é um pouco mais forte que você, né? Outra realidade é você chegar no Brasileirão e conseguir ter essa regularidade por 38 jogos. Porque se você faz esse esquema e você ganha 1 ou 2 jogos, você pode ganhar um mata-mata, claro. Mas se você fizer isso 38 vitórias no Brasileirão, você tende a sofrer. O Vasco com o Eurico Miranda ainda, né? Quando foi campeão carioca, o respeito voltou, chegava no Brasileiro e ia muito mal. Então já tem um tempo já que a gente consegue dizer que o estadual não é qualquer tipo, não serve como parâmetro para análise de time, para análise individual de jogador também. Até olhando sobre a perspectiva individual, também peguei alguns números aqui, por exemplo, de artilharia do Campeonato Carioca. De 2015 para cá. O Fred foi artilheiro em 2015 fazendo 8 gols no Campeonato Carioca, fez 11 gols no Brasileirão. O Riascos em 2016 foi artilheiro do Carioca com 9 gols, fez 2 no Brasileirão. Acho que até mudou de time, ele saiu do Vasco, voltou pro Cruzeiro. Em 2017 o Guerreiro no Flamengo fez 10 gols no Carioca, 6 no Brasileirão. Em 2018 o Pedro no Fluminense fez 7 gols no Carioca, 10 no Brasileirão. Em 2019... aí o Bruno Henrique teve aquele ano mágico no Flamengo, né? Fez 8 gols no estadual, 21 no Brasileirão. O Gabigol depois também foi bem no Brasileirão em relação ao Carioca, sendo artilheiro das competições. Em 2023 o Cano fez 16 gols ali no estadual e fez 10 gols no Brasileirão. E em 2024 o Pedro fez 11 gols no Carioca, 11 gols no Brasileirão. Sendo que o Pedro era para terminar com muito mais gols, né? Teve aquela lesão e tudo mais. Mas a gente consegue ver que muitas vezes aqui alguns jogadores têm muito mais gols no Carioca do que no Brasileirão. Por quê? Porque o enfrentamento é outro, assim. O Guerreiro, por exemplo, no Carioca de 2017, com certeza ele é melhor que quase todos os zagueiros que ele enfrentou. Já no Brasileiro eu não sei disso. E outra coisa, o sistema ofensivo do Flamengo, por exemplo, de 2017 pro Carioca era mais forte que os sistemas defensivos que ele enfrentou. Já no Brasileirão, provavelmente não foi assim, né? Então, além de outras questões, como a questão física que vai puxando ao longo da temporada e tudo mais, né? Então são vários fatores que dizem pra gente que não serve muito, né? O estadual não dá pra separar, ainda mais em 2025, hoje em dia, com os times já tendo mais essa noção, né? De se preparar de fato para as competições mais importantes, que começam a partir ali de abril e tal, né? Ter essa mudança de visão. O próprio John Textor, que eu não concordo com ele, mas essa visão dele de que a temporada começa em abril é verdade. Acho que é verdade. Eu tô de acordo, assim, que acho que tem essas competições, como a Supercopa, a Recopa e tal, que são relevantes, mas não medem o ano de um time, né? Então, se o Flamengo perde uma Recopa, a Supercopa e ganha a Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, não foi um ano maravilhoso, entendeu? E se acontece o contrário, não foi um ano bom. Foi um ano, ok, foi um ano ruim, na verdade, provavelmente, né? Se o Flamengo não sai sem um dos títulos importantes, né? Então, tem sua relevância, óbvio, claro, tem que ser disputadas, mas de fato não são títulos relevantes. A questão para mim do Botafogo para esse ano, essa frase do John Textor é o seguinte: então que você use janeiro e abril como pré-temporada. E o Botafogo não fez isso. Se a temporada começa em abril, né, que é só a pré-temporada, vai de janeiro a abril. O Botafogo não fez. Eu acho que o Felipe Luiz já fez isso, de uma certa maneira. Vamos ver se tem algum resultado, mas eu acredito que ele já fez isso. Mas eu acho que a lógica da temporada começa em abril tem muito sentido, realmente. Eu acho que é algo que faz muito sentido para os times terem jogadores até mais inteiros até ao final do ano, né? Porque você meio que diminui uma temporada que pode ser de 11, 10 meses para uma temporada ali de 8 meses, né? 9 meses realmente na prática dos jogadores jogando com uma intensidade mais alta. Então eu acho que é uma lógica muito interessante aqui no Brasil, principalmente com os nossos problemas de calendário que a gente tem e tudo mais. Mas eu acho que quando a gente vê o Brasileirão, a gente chega a Libertadores chegando, a Copa do Brasil, principalmente o Brasileirão, a Libertadores e a Copa do Brasil, os primeiros enfrentamentos também são com times normalmente um nível mais abaixo, né? Eles mostram pra gente a realidade. E muitas vezes há essa ruptura, né? Pô, mas o time foi campeão, o time jogava bem o estadual e começa o Brasileirão super mal. Eu acho que é assim, é o esperado, porque se o teu
eu acho que o teu ano passado diz muito mais sobre o seu time do que o ano até o estadual começar, entendeu? Então se o seu time não estava tão bem ano passado e não mudou muita coisa, acho que realmente você tem que ficar preocupado, tem que ligar um alerta ali. O caso do Santos, por exemplo, começou mal o Brasileirão. É um pouco esse indicativo, assim, um time que já mostrava um pouquinho, é um time que tá vindo da Série B, são muitos jogadores de Série B que estão no time de Série A, então vai ter uma dificuldade de enfrentamento realmente, mas tem algumas contratações ali que chegaram no meio do caminho, mas que não tiveram nenhum tipo de confronto ali mais hard para você realmente testar, né, como é que eles estavam, agora que eles estão aprendendo, e o time vai acabar aprendendo durante o Brasileiro aí quais os ajustes que tem que fazer para ser um time realmente competitivo. Eu acho que todos os outros padecem da mesma questão. Então, cara, 2025 estadual, galera, não é parâmetro pra gente fazer qualquer tipo de análise de time, na boa. Usem os confrontos mais difíceis, mas os clássicos de repente você pode usar? Sim, você pode usar, só que eles ainda têm um contexto muito específico, porque, por exemplo, se eu pego um time que chega num Carioca, que ele é um favorito, que é um time que tem um elenco melhor, que joga um jogo propositivo, por exemplo, o próprio Flamengo, vamos pegar o Flamengo no estadual agora. Quando o Flamengo encara o Fluminense vai jogar contra o Flamengo, por exemplo, o Fluminense do Mano Menezes, já num contexto de tentar ganhar uma bola, tentar ganhar em 2 bolas. Ele não vai jogar um jogo como se estivesse encarando um outro time naturalmente, sabe? Sem ser um risco de eliminação, sendo um torneio de pontos corridos ali. E o Flamengo a mesma coisa. Então pode ser, assim, que numa retranca ali você ganha de 1-0, você condiciona o segundo jogo, o Flamengo tem que mudar o estilo de jogo dele porque é uma partida só, e dá aquele desespero e mexe com o mental dos jogadores e você vai lá e ganha. Nem foi o que aconteceu, né? O Flamengo acabou sendo superior nos 2 jogos, mas poderia ter acontecido isso. Só que é um contexto que se restringe àquele campeonato, aquele formato específico. No Brasileirão você não vai conseguir fazer isso, se fizer isso você vai se dar muito mal, né? Então, não dá, assim, 2025, galera, estadual não pode ser parâmetro para qualquer tipo de análise. Usem o elenco, usem o histórico do time, tenta ver o modelo de jogo, como é que o time vai querer jogar, mas para saber a vera como é que o time vai se comportar, só tentando pegar esses detalhes mesmo e vendo na hora de enfrentar. Porque o time pode estar jogando muito bem, mas tipo assim, pode estar jogando muito bem contra adversários de um nível inferior. Então pode ter um estilo de jogo legal. O próprio Fluminense de 2019, né, que eu falei aqui, eu acho que o Fernando Diniz foi eleito o melhor treinador, por exemplo, e tinha um estilo de jogo bonito. Ele chegou no Brasileirão, sofreu muito, tomou muita porrada ali, porque tal, é um outro enfrentamento. Então os pontos fracos do Fluminense, para esses times de nível mais alto, eles conseguiram explorar muito mais isso do que os times de nível mais baixo, né? Então, como você tem fragilidade, você acaba sendo exposto ali. Seu time pode jogar bem, mas se ele tem fragilidade, ele vai acabar sofrendo nesse torneio que você tem adversários mais preparados para enfrentar esse nível de fragilidade, né? Que é o que até o Flamengo do Felipe Luiz passou um pouquinho agora. É um time que conclui pouco a gol, ou tem dificuldade para transformar as chances em gol. Toma um gol, toma 2 gols de um adversário, fica muito difícil reagir. Então, por exemplo, agora o Felipe Luiz primeiro já tem aconteceu isso, então o Felipe Luiz vai conseguir montar um plano, por exemplo, para solucionar isso, né? E conseguir evoluir o time. Só que só agora, porque o estadual ele não passou por isso. Nenhum time passou essa circunstância pro time dele, né? Então, você pode captar algumas coisas ali ou aqui, né? Que o time já não estava concluindo tão bem as chances, né? Mas o desafio apareceu agora, então o time vai ser ajustado agora. Então é um pouco do que se deve ser feito, por isso acho que é muito importante a continuidade do trabalho do Felipe Luiz, porque ele já vem trazendo aprendizado desde o ano passado, né? E tal. Então acho que isso é muito relevante assim pra gente testar. O próprio Arthur Jorge, por exemplo, como o time não tinha agregado muita coisa anterior quando ele chega no passado no Botafogo, né? Ele simplesmente consegue usar os jogos difíceis ali já de cara, como esses testes assim para conseguir fazer os ajustes, foi ajustando o time até achar uma fórmula. O time respondeu bem fisicamente porque também estava inteiro, porque não disputou a fase inicial do estadual talvez, né? Então os times estavam mais inteiros também para propor esse ajuste, além dos reforços que o próprio time teve, né? Então eu acho que em termos de Brasileirão, com a quantidade de jogos que a gente tem, realmente é possível fazer esses ajustes ali já a partir de uma parte mais avançada da temporada, né? Mas obviamente tentando já estabelecer o seu modelo de jogo desde antes, né? Para você já ter uma base ao que trabalhar em cima, tirando essas exceções aí que o treinador chega no meio do caminho. Mas com tudo isso, com base nesses números que a gente viu aqui, que muitos treinadores, mesmo sendo melhor eleito, a maioria deles, por exemplo, no Campeonato Estadual do São Paulo, não deram sequência, mais da metade. No Campeonato Carioca, então, só, por exemplo, 2 terminaram um ano, em 10 anos. Isso considerando só os treinadores de times grandes, né? A gente pode fazer esse tipo de análise, pessoal. Então, sim, não dá mais para utilizar a estadual como base em 2025. E para a gente analisar o time, realmente começar a ver a partir de agora como é que eles vão desempenhar, né? É menos essa é a minha opinião, né? Vocês depois dizem a de vocês aí pra gente vai trocando essa bola, beleza, galera? Valeu, um abraço.